Agradecemos a todos que acompanham este seminário virtual ao vivo pela TV Assembleia e pelo portal da LMG. As pessoas que desejarem receber o certificado de participação devem registrar a presença no formulário online disponível na página do evento no portal da Assembleia. Na sequência, vamos explicar como estão organizados os trabalhos desse evento. Hoje, no período da manhã, tivemos o painel 1, que abordou o enfrentamento da violência contra a mulher. Agora, no período da tarde, 3 outros painéis discutirão os desafios para a autonomia econômica da mulher, a saúde da mulher e a educação dos filhos, no novo contexto da pandemia. Informamos que as pessoas que acompanham este seminário virtual pela internet ou pela TV Assembleia poderão enviar perguntas às nossas expositoras por meio do Participe Agora, disponível na página do evento no portal da Assembleia. Então, reforço aqui, quem quiser enviar perguntas, portal da Assembleia, na página do evento Sempre Vivas, o Participe Agora. As deputadas... Bom, nós já vamos iniciar o painel número 2, que aborda as dificuldades para a autonomia econômico-financeira das mulheres, especialmente no novo contexto de pandemia. E nesse painel, é com satisfação que eu falo da participação das convidadas, a senhora Elaine Bezerra, jornalista, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e membro da Marcha Mundial das Mulheres. A senhora Eliane Aparecida Fernandes Souto Silva, presidente do Coletivo de Mulheres do Norte de Minas e coordenadora regional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, FETAENG. A senhora Laurana Silva Viana, administradora de empresas, pós-graduada em Economia Solidária e especialista em diversidade. Também teremos a exibição de um vídeo da presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano, que foi convidada pela comissão organizadora para participar desse painel e, por questões de incompatibilidade de agenda, ela não pôde participar, mas nos enviou aqui uma saudação. Inclusive, Luiza Trajano participa de um movimento importante, que é o Mulheres do Brasil, que também traz à luz essas discussões e essa atuação tão importante em relação às questões que são as prioridades das mulheres. Eu aproveito aqui para registrar a presença da excelentíssima senhora deputada Andréia de Jesus, vice-presidente da Comissão de Mulheres, que nos acompanha aqui no momento. Andréia, gostaria de perguntar se você quer fazer uso da palavra. Peraí. Sim, deputada. Bom, então fica à vontade para a saudação inicial. Olha, eu quero saudar as companheiras que estão compondo esse painel agora à tarde. Quero também saudar as minhas companheiras parlamentares que estão aí reforçando esse importante seminário, nessa construção das Sempre Vivas. E também quero saudar a Luiza Trajano, né, que prontamente aceitou nosso convite, né, e vai contribuir nesse debate, Laura. É muito importante a gente também reconhecer as iniciativas no campo privado, do setor privado, que vem fortalecendo a nossa luta, né? O enfrentamento à violência contra nós, mulheres, precisa, de fato, dessa rede ampla de atenção, de cuidado e de ações concretas. Então, a Magazine Luiza tem feito importantes iniciativas no campo tanto do trabalho, do recrutamento, e então reconhecer o trabalho dessa camarada à frente da iniciativa privada, do emprego, da geração de renda, com recorte racial e com recorte de gênero, é muito importante. Então, saudar e agradecer também a senhora por aceitar aí construir com a gente a Sempre Viva e entregar esse painel bonito agora à tarde, que é pensar os caminhos para a gente aquecer a economia aí nos próximos meses. Obrigada. Obrigada, deputada. Eu queria aproveitar também, a gente já começou
com a programação do evento para fazer uma saudação inicial, agradecer a iniciativa do Sempre Vivas, que é uma ação institucional da Assembleia já há alguns anos, mas que vem sendo feita com muito primor esse ano. Então, parabenizar a deputada Andréa de Jesus como vice-presidente da Comissão das Mulheres, a deputada Ana Paula Siqueira, presidente da Comissão das Mulheres, na realização desse evento. E quero trazer também aqui, na saudação inicial, alguns dados importantes que eu acho que chamam a atenção para essa reflexão que a gente tem que fazer no que tange à autonomia econômico-financeira da mulher e como que isso é importante e como que isso foi impactado nesse período de pandemia. Nós temos dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que mostra que a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. E isso, por que isso ocorre, né? Eu gosto sempre de me basear nos dados e evidências, e o que as pesquisas mostram, IPEA, Datafolha, IBGE, uma série de fontes de dados importantes, é que, principalmente, aquelas profissões mais relacionadas, que, na maior parte, são ocupadas por mulheres, foram as que sofreram os maiores impactos durante a pandemia. Então, a gente pode citar aqui a própria educação, com o fechamento das escolas, assistência social, o comércio, que muitas vezes as vendedoras que participam, em sua maioria, são as mulheres. Outro ponto importante, os trabalhadores domésticos. Então, quando a gente avalia num todo o impacto da crise econômica gerada pela pandemia, ela teve, sim, um impacto importante para toda a sociedade, mas, em especial, para as mulheres, por afetar essas áreas, essas profissões que, em geral, são mais ocupadas por mulheres. E um outro ponto importante que eu queria destacar aqui também é o próprio fato de que as mulheres são as que mais se ocupam das atividades relacionadas ao lar, às atividades domésticas, aos cuidados com os filhos, com a família. E a pandemia, a necessidade do trabalho remoto, tudo isso fez também o fechamento das escolas, fez com que muitas mulheres não vissem outra alternativa senão ficar em casa para cuidar dos filhos, impedindo, muitas vezes, né, de poder trabalhar e, inclusive, com a crise econômica, acabaram perdendo seus empregos. Então, essa discussão é, sim, uma discussão extremamente relevante, baseada em dados e evidências que mostram esse impacto para toda a sociedade, mas, em especial, para as mulheres, e eu fico muito satisfeita de poder estar conduzindo hoje, mediando esse painel, para que a gente possa discutir mais sobre esse assunto. Então, gostaria aqui também de registrar a presença da excelentíssima senhora deputada Ana Paula Siqueira, presidente da Comissão de Mulheres, e convido a Ana Paula, se ela gostaria de fazer a sua saudação inicial. O microfone está mutado, Ana, está sem áudio. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, deputada Laura, demais deputadas que acompanham, mulheres que estão aí nos fortalecendo nesse importante seminário do Sempre Vivas. Dizer que nós vamos participar agora de um painel extremamente importante e que eu vou acompanhar aqui remotamente, bastante atenta, porque, além de discutirmos os impactos agora, durante a pandemia, nós vamos pensar as possibilidades futuras. E vai ser muito importante considerar que também o mundo do trabalho, pós-pandemia, ele sofre diversas alterações. Esse modelo remoto que nós estamos utilizando agora, né, fomos forçados a utilizar, ele certamente deve permanecer no pós-pandemia, porque ele otimiza, em alguns aspectos, as nossas relações de trabalho. Há estudos já medindo que, em determinados setores, houve um melhor desempenho dos órgãos e até dos próprios profissionais.
E essa diminuição, possível diminuição dos postos de trabalho, vão impactar diretamente a vida, especialmente de nós mulheres. E nós não podemos deixar de aproveitar esse momento para refletir e pensar nas políticas públicas aí que o Estado, né, e que podemos contribuir para que o Estado possa já, de antemão, antecipar. Eu quero destacar que na vertente do fortalecimento da atuação das mulheres no mercado de trabalho e preocupada também com em conseguir construir instrumentos para auxiliar as mulheres a quebrar o ciclo de violência doméstica, eu apresentei um projeto de lei aqui na casa, que hoje é lei, nós aprovamos no ano passado, que é a criação do Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, na perspectiva de que o Estado possa estender a mão para essas mulheres, priorizando as vagas de emprego, né, as oportunidades do trabalho, para que elas possam se engajar e, com isso, quebrar o ciclo de violência, porque a mulher, muitas vezes, ela não consegue sair daquele ambiente, ela não consegue ter a sua própria independência por conta da dependência financeira. Fizemos uma audiência pública aqui na Assembleia, foi uma audiência muito rica, muito interessante. Tivemos diversas mulheres empreendedoras, consultoras do SEBRAE, pessoas que estão em contato com a realidade do trabalho. Percebemos algumas outras desigualdades, como, por exemplo, não sei se é de conhecimento de vocês, mas as mulheres pagam mais caro pelos empréstimos nas instituições bancárias, né? Um outro tipo de violência que nós mulheres vivemos. Esse projeto ele foi aprovado, é uma legislação, mas agora a gente trabalha pela regulamentação, para que, tão logo a gente supere esses momentos mais dramáticos, infelizmente vivenciados agora na pandemia, que esse banco esteja funcionando em todas as regiões do Estado para priorizar o atendimento a essas mulheres. Então, eu vou permanecer aqui de forma remota, acompanhando o debate e atenta às sugestões, aos apontamentos, para que a comissão da Casa de Defesa dos Direitos da Mulher possa atuar atentamente, fazendo novas proposições, gerando outros debates, se necessário for, e convocando outros pares para nos fortalecer nessa luta aí da autonomia financeira, da empregabilidade, de uma vida melhor para todas nós. Um bom painel, boas discussões, e eu estou aqui atenta, acompanhando virtualmente, que é o modelo do nosso seminário para esse ano. Obrigada, Ana. Nós vamos começar, então, com as exposições das nossas convidadas e gostaria de convidar, primeiramente, a ilustríssima senhora Elaine Bezerra, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e membro da Marcha Mundial das Mulheres, e que disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Por favor, Elaine. Boa tarde. Obrigada, deputada. Boa tarde a todas as deputadas que aqui nos ouvem, também a todo mundo que está nos assistindo, né, pelas redes sociais, pelos canais virtuais. Agradecer muito o convite da Assembleia, da organização do Sempre Vivas, por poder participar e contribuir um pouco, na verdade, né, trocar um pouco de ideia sobre esse tema tão importante, né, não só por esse contexto adverso que a gente vive, mas também porque é uma questão fundamental para a vida das mulheres, né? Para a sobrevivência das mulheres, mas também para a sobrevivência, eu diria, da sociedade como um todo, porque as mulheres estão no centro, digamos assim, da realização dos trabalhos que são fundamentais para a manutenção da vida. Eu acho que esse tema é um tema super pertinente e importante e a gente também, né, da Marcha Mundial das Mulheres, esse é para nós um dos principais eixos, né, da nossa luta, né, da nossa construção, e também a gente está junto, né, da construção do Sempre Vivas, das atividades alusivas
ao 8 de março também, na Assembleia Legislativa de Minas. Eu vou trazer alguns pontos, porque também acho que é importante que a gente tenha espaço, né, para as questões que porventura venham do público também, né, para as outras deputadas e deputados que entrarem na atividade também, né, que quiser entrar no debate. Então, eu organizei só alguns pontinhos para tentar me manter nos 20 minutos, né, embora é muito difícil, a gente tem um tanto de dados, né, a deputada Laura até já trouxe, né, um pouco, um dado que é super importante, que está circulando, que o IPEA soltou recentemente, mas eu vou usar muito poucos dados e vou trazer mais algumas reflexões. Eu vou estar olhando aqui para uma outra tela, por conta das anotações que eu fiz. Se por algum acaso o áudio, né, ou acontecer alguma coisa na gravação, peço que a deputada pode me interromper para corrigir, porque pode ser que eu não fique vendo a minha tela. Então, acho que para esse, né, para esse tema, né, dos desafios e as perspectivas nesse contexto de pandemia, para pensar a autonomia das mulheres, né, vou trazer alguns elementos que, na verdade, já é muito conhecido de todas nós, né, que são dos movimentos, né, que somos sensíveis, digamos assim, às questões de desigualdade que essa nossa sociedade enfrenta, mas acho que é muito importante a gente pontuar justamente para melhor pensar nessas alternativas, né, nessas perspectivas do pós-pandemia ou mesmo no enfrentamento desse momento da pandemia, né? Então, a gente vive numa sociedade que é extremamente desigual, né? As deputadas aqui que iniciaram já pontuaram isso, e é uma desigualdade que está estruturado para nós, né? Como a gente tem entendido, numa relação, numa construção de uma dominação que é patriarcal, né? Uma relação de poder de uma sociedade que é extremamente baseada no imaginário masculino, no poder masculino, né? Uma sociedade branca, né? Ou seja, uma sociedade que se baseia no racismo estrutural, principalmente a nossa sociedade brasileira, e que tem, né, como mecanismo fundamental essa repartição ou essa divisão desigual do trabalho de homens e de mulheres, né? Então, para a gente conversar sobre a autonomia econômica das mulheres, é importante que a gente olhe para como que o trabalho está organizado na nossa sociedade. Para nós é importante trazer essa dimensão dessa organização desigual, e que a gente, né, as teóricas feministas, né, várias outras feministas anteriores a nós já nos trouxeram e já formularam muito bem, que é o tema da divisão sexual do trabalho. Ou seja, essa sociedade, ela organiza o trabalho dividindo e hierarquizando esse trabalho, né? Então, essa separação do que é público, do que é privado, do que é produtivo, do que é reprodutivo, é uma separação extremamente perversa, né, para a vida em sociedade, mas especialmente para a vida das mulheres. Por quê? Porque valoriza tudo aquilo que está posto como público, como trabalho produtivo, logo, o trabalho masculino, e desvaloriza e invisibiliza tudo o trabalho de responsabilidade das mulheres, que aí você está a gama de afazeres, digamos assim, atividades que ficam sob o âmbito da responsabilização das mulheres. A gente sabe, né, que esses trabalhos são os trabalhos de educação, de saúde, os trabalhos domésticos, os trabalhos de cuidado, que mesmo quando eles vão para o mercado, né, quando as mulheres exercem, ou mulheres e homens exercem esse trabalho de forma remunerada, eles são pior remunerado ou menos valorizado, né? Então, a gente tem um mecanismo que é muito perverso, que é essa responsabilização quase que exclusiva das mulheres por essa gama de trabalhos que são invisibilizados e não são considerados trabalhos, né? Porque por essa visão androcêntrica dessa economia branca, capitalista, né? Todos esses trabalhos domésticos e de cuidados muitas vezes são considerados como não trabalhos, e são trabalhos que estão sob cargo das mulheres, né? Eu tenho um dado muito interessante de uma pesquisa do IBGE, se eu não me engano, de 2019, que fala que o casamento libera os homens do trabalho doméstico. 92% dos homens solteiros declararam que realizam trabalho doméstico.
quando a pergunta é feita para os homens casados, apenas 58,4% declaram que realizam o trabalho doméstico. Quando a gente vai verificar no campo das mulheres, né, no meio das mulheres, essa proporção praticamente não muda. Então, 97,1% das mulheres disseram que realizam o trabalho doméstico, né, mulheres solteiras, e as mulheres casadas, 97,6% afirmaram que realizam trabalho doméstico. Ou seja, a gente ainda hoje vive numa sociedade que coloca a cargo das mulheres essa gama, né, essa gama de trabalho que leva tempo, né, que é desgastante e que muitas vezes as mulheres fazem de forma acumulando, né, acumulando outras jornadas de atividade, seja de trabalho remunerado fora, seja de estudo, né, seja de algum, ou mesmo quando fazem exclusivamente em casa por questões de ou não ter um trabalho remunerado, né, ou ter optado por ficar em casa. Então, tem uma frase da Silvia Federici que, né, numa das entrevistas, num dos textos que ela coloca, de que o que eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não pago. Então, a gente tem esse mecanismo perverso, né, que além de dividir e desvalorizar esse trabalho, coloca nas costas das mulheres todo esse conjunto de trabalho não pago, é extremamente prejudicial para a vida das mulheres em contexto normal, né? Quiçá em contextos como esse que a gente vive de uma pandemia tão avassaladora, né? Tão impactante para a gente, porém, esse impacto tem um impacto de gênero que é importante, né? Acho que é uma das coisas que, né, que esse painel pretende provocar. Então, para nós, né, para nós da Marcha, a autonomia econômica se refere à capacidade das mulheres de serem provedoras do seu próprio sustento, de poderem ser provedoras também daquelas pessoas que dependem delas e de decidir qual é a melhor forma de fazê-lo. Não é apenas uma autonomia financeira, né? Ela inclui uma série de outros acessos, como a previdência, serviço público, né? E aí, pensando no serviço público, todos esses serviços de socialização do cuidados, mas, para nós, a autonomia econômica, digamos assim, no fundo, é essa possibilidade das mulheres romperem com esse mecanismo desigual, que é o mecanismo da divisão sexual do trabalho, né? Que isso possa ser, de fato, rompido, que é muito mais do que igualdade de oportunidade, apenas acesso ao trabalho remunerado, ou seja, não é uma coisa ou outra, né? É algo que a gente possa enfrentar conjuntamente essa divisão sexual do trabalho, né? Essa desvalorização e essa invisibilização do trabalho das mulheres. Então, nesse momento de pandemia que a gente enfrenta, né? A gente está vivendo a pior crise da sociedade capitalista, a gente já vinha assim, né? Desde 2013, mas que vai se intensificando em 2016 e o ano passado, né? Essa crise se junta, né? Com uma crise sanitária de proporções devastadoras, né, para as nossas vidas, né, para a vida do povo, para a vida da população, e isso piorou enormemente as condições de vida das mulheres. Acho que é isso. Algumas coisas eu vou falar que a gente já tem acesso um pouco a essas análises, né, porque vários setores, em vários lugares a gente vem elaborando sobre isso. Algumas pesquisas já têm saído, né? Eu gostaria de citar umas pesquisas muito interessantes nesse aspecto. Tem os dados da Oxford do ano passado, que traz um pouco essa dimensão do impacto da pandemia na vida das mulheres, né? Tem uma pesquisa da SOF, da revista Gênero e Número, que chama Sem Parar, que também é uma pesquisa sobre a condição das mulheres, né? A situação das mulheres nesse momento de pandemia. Tem esses dados do DIEESE, do IPEA, né? Que a deputada citou agora no início, né? Antes de passar a palavra, e tem também os dados do IBGE, né, que traz um pouco essa dimensão, né, desses impactos na vida das mulheres. Então, o desemprego, como já foi colocado, né, ou seja, você tem um aumento do desemprego no meio das mulheres. Os dados da Oxford colocam que metade da população está em casa, ou seja, 50% da população mundial está em casa, seja por desemprego, seja por trabalho remoto, né, e isso é uma coisa muito significativa, né, quando a gente pensa em termos econômicos e sociais. O desemprego é maior para as mulheres negras, né, 58% das mulheres desempregadas são negras. A gente tem um aumento da pobreza, né, ou seja, aumento do desemprego, pioras nas condições de renda, e isso
né? Consequentemente, aumenta a pobreza entre as mulheres e o aumento do trabalho doméstico e de cuidados, né? Haja vista, como eu falei há pouco, você tem metade da população em casa. 50% das mulheres afirmaram, né, que passaram a cuidar de alguém durante a pandemia. Provavelmente, muitas de nós, ou está passando por isso nesse momento, né, precisou cuidar de alguém durante a pandemia, ou passará, ou a gente conhece alguém muito, muito próximo que acabou tendo que assumir mais essa responsabilidade nesse período da pandemia. Então, dessas mulheres, né, que afirmaram que passaram a cuidar de alguém na pandemia, 52% dessas mulheres são as mulheres negras, né? E isso é muito importante, porque, como eu falei no início, esse racismo estrutural, né, imbricado com esse patriarcado, né, com esse machismo que constrói a nossa sociedade extremamente desigual, isso deixa marcas, né? E quando as condições pioram, né, essa marca do racismo, né, piora muito mais a vida das mulheres negras, dos homens negros e mais das mulheres negras, né? Óbvio que essas coisas estão imbricadas, mas a gente percebe os impactos diferenciados, né? Então, há uma intensificação das atividades remotas, né? O home office que, em tempos anteriores, né? Não sei, anos 80, 90, quando começou a, digamos assim, se expandir as atividades de home office, estava localizado em setores muito específicos, né? Alguns setores da tecnologia, alguns setores mais executivos. Hoje você vive uma generalização do home office, uma generalização muito mais precarizante do home office, né? Porque aí você tem profissões que, inclusive, recebem remuneração muito baixa, ou mulheres que diminuíram, inclusive, sua remuneração pelo home office, e uma jornada de trabalho ininterrupta. Né? Porque quando você tem essa possibilidade, né? A gente sempre fala muito da dupla jornada, da tripla jornada, né? Essa condição dessa generalização do home office traz uma jornada que é ininterrupta, né? Você já não consegue mais diferenciar o que dessa jornada faz parte do seu trabalho, digamos assim, né? Remunerado, o que dessa jornada faz parte daquelas atividades domésticas que estão ao seu cargo, né? Então, isso traz uma sérias consequências para a vida das mulheres, não só de exaustão, de trabalho financeiro, mas também de saúde. E também de violência, né? Porque os dados colocam que a violência contra a mulher tem aumentado, justamente porque, né, as mulheres acabam tendo que voltar para casa, muitas vezes acabam convivendo muito mais com seus agressores, e aí situações de violência explodem e se escancaram, né? Então, isso também é uma questão muito importante. Eu não vou explorar muito a questão da violência, porque tem, né, no evento tem painéis específicos sobre isso, mas a violência também tem a ver, né, com esse aspecto da autonomia econômica das mulheres. É importante que as mulheres tenham autonomia econômica para, inclusive, poder ter a possibilidade de romper um ciclo de violência em que elas estão envoltas, né? No mundo, né, como eu falei, a Oxford tem um relatório recente do ano passado, o relatório traz que no mundo 75% do trabalho de cuidado não remunerado é realizado pelas mulheres. Isso em número significa algo em torno de 10,8 trilhões de dólares, o que é 3 vezes mais do PIB, por exemplo, do que do PIB gerado pela indústria de tecnologia, né? Se a gente fosse colocar na ponta do lápis. Isso, né, em dólar, é exatamente essa magnitude de 10,8 trilhões desse trabalho. No Brasil, que a gente sabe que as políticas, né, de cuidados, de creche, de cuidados de idosos é muito mais insuficiente, né? 90% do trabalho de cuidado é realizado no interior das famílias. E desse número, né, dessa quantidade, 85% desse trabalho é trabalho realizado por mulheres. Então, mais uma vez, é para ressaltar a dimensão da não visibilidade da realização de um trabalho que não é pago, né, e que a sociedade, muitas vezes, pela ideologia machista e patriarcal, imputa que as mulheres fazem isso por amor e devem fazer isso por amor.
a questão não é o sentimento envolvido nisso, é óbvio que as mulheres fazem por amor, porque elas estão cuidando dos seus, né, dos seus queridos, dos seus familiares, mas essa é uma forma de invisibilizar a magnitude e a importância do trabalho das mulheres na sociedade. Uma vez que, nessa pandemia, né, você aumenta enormemente o trabalho, justamente esse trabalho invisibilizado, você tem consequências que são muito desastrosas para a vida das mulheres, né? E a pandemia, ela escancara isso, porque essa condição, né, como eu falei antes, não é uma condição que a pandemia inaugurou ou que a própria crise, né, que a gente vem vivendo desde 2013 inaugurou. Na verdade, ela agudiza, mas um elemento que essa pandemia traz é colocar no centro de que esse trabalho, são as mulheres que são a responsabilidade pela sustentabilidade da vida. Então, no momento onde a vida, né, é algo que está no centro do debate público e no centro da nossa luta, né, de sobrevivência da vida, né, ou seja, sobreviver, não morrer, né, fica muito mais visível e muito mais escancarado que são as mulheres que estão no centro, né, da sustentabilidade da vida do mundo, né, digamos assim, da vida em todos os aspectos, né. Então, não é à toa que as mulheres estão na linha de frente desse enfrentamento, né? As mulheres são as primeiras, né, que em momentos de crise acabam se organizando, se articulando, né? Ou seja, acabam construindo alternativas de sobrevivência porque elas estão mesmo no epicentro, né, dessa gama de trabalhos que é fundamental para a sobrevivência humana, que é lavar, passar, cozinhar, dar carinho, o cuidado no seu sentido mais amplo, né? Sem isso, a pessoa, o sujeito, né, não tem condições de viver no dia seguinte, de sair de casa, de trabalhar, ou de fazer, né, seja lá a sua atividade cotidiana que ela faz, né? Então, isso é fundamental, e para nós da Marcha, a gente tem afirmado muito isso, né, de que as mulheres que estão na linha de frente da sustentabilidade da vida, assim, e nesse momento está muito mais visível, né, digamos assim, perceptível. E para nós, e aí eu queria, né, a partir desse momento, trazer um pouco, pensando nessa questão das perspectivas, né, o que também de alternativa, né, o que de possibilidade essa pandemia pode indicar, pode ajudar a gente a pensar, é que a solidariedade uma prática que faz parte da vida das mulheres. Não é à toa que as mulheres são as principais protagonistas das campanhas de solidariedade, das iniciativas, seja elas qual for, né? Principalmente nas periferias, né? na zona rural, né? digamos assim, nos territórios que são mais devastados, né? Por essa crise e pela pandemia. Então, a solidariedade é algo que já faz parte da prática da vida das mulheres, inclusive para poder dar conta, né? Desse mundo reprodutivo, ou que nós da Marcha gostamos de chamar, né, ao invés de trabalho reprodutivo, a gente chama de produção do viver, que é o trabalho de cuidados, né, o trabalho doméstico. Historicamente, elas precisam construir redes, seja de vizinhança, seja na família, né, seja de amizade, para poder dar conta, né, dividir um pouco essa carga e assim poder ter condições de trabalhar e de estudar. Então, a solidariedade é fundamental, né, a mitigar, inclusive, os efeitos desse mecanismo perverso da divisão sexual do trabalho. E para nós é importante reafirmar a solidariedade, mas numa perspectiva que seja feminista, né? Que ela não seja só um elemento para valorizar as mulheres que conseguem dar conta disso, mesmo com toda essa dificuldade, né? Não é uma coisa só para amenizar os conflitos, não é uma coisa para naturalizar esse lugar, né, do trabalho doméstico e de cuidado das mulheres, mas uma solidariedade que possa construir, a partir disso, estratégias de enfrentamento. Parece que a gente está com uma instabilidade no sinal da Elaine. Estratégias de alternativas, né? E aí eu estou já me encaminhando, que eu já estou falando, mas falhou meu sinal? Falhou um pouquinho, Elaine, se você puder retomar essa só desigualdade, né? E aí eu estou, quanto tempo já que eu já estou um pouco... na verdade, a gente agora já melhorou? encerrou o tempo dos 20 minutos, mas fica à vontade para concluir. Tá, eu vou trazer duas ideias só para a gente
para poder terminar. Então, eu queria ressaltar, né, que, nesse momento, as mulheres construíram campanhas de solidariedade, né, que, ao mesmo tempo que ajudava a mitigar os efeitos, né, da pandemia, distribuindo kit de cuidado, cesta básica, né, as mulheres também construíram possibilidades coletivas de geração de renda. A gente tem experiência na Marcha, por exemplo, numa cooperativa de economia solidária de mulheres em São Paulo, em Pernambuco, que a costura das máquinas depois se transformou, né, as mulheres continuaram em coletivo, mas agora numa perspectiva também de gerar renda com com costura de máscara e com outras coisas. Na Paraíba, a gente tem uma experiência de produção de sabão, né, que começou justamente nisso, produzir sabão para distribuir, mas que também já vem avançando para uma perspectiva de que isso seja uma alternativa construída por elas, né, para geração de renda, né, e que isso possa ser fortalecido cada vez mais, né? Então, estou querendo chamar a atenção nesse final para a importância que é para a gente olhar as alternativas nos seus territórios de enfrentamento e com que isso pode indicar para nós caminhos para pensar essa autonomia econômica, para pensar estratégias de geração de renda, né? Então, é óbvio que a gente precisa, né, continuar lutando pelo auxílio emergencial, pela continuidade do auxílio emergencial com valor digno, né, com valor justo, não esses aí que tem que estar sendo negociado, lutar pela vacina, né, a gente sabe que a vacina ela só vai ser para todo mundo se a gente sabe por esse genocídio que a gente vive, que é fundamental a gente seguir pautando a dimensão das políticas públicas de socialização do cuidados e de sustentação, né, de sustentação econômica dessas famílias e dessas mulheres que estão nessa situação, né? Então, acho que para nós é importante dar essa visibilidade, né? O cuidado, nesse momento, ele está no centro da sustentabilidade da vida. Não há como a gente discutir o mundo pós-pandemia sem levar em consideração isso, e isso não é jogar na mão do mercado, né? Porque pensar o trabalho de cuidado na perspectiva da exploração do trabalho, a gente tem uma experiência, né, muito concreta aqui no Brasil, o quão avassalador é para a vida das mulheres, que é a situação do trabalho doméstico, né? Então, para nós, não é a exploração do trabalho, né, de mulheres, mas sim algo que possa, inclusive, proporcionar autonomia para essas mulheres poder ter uma vida digna e uma vida justa, né? Bom, no primeiro momento, eram um pouco essas ideias, né, que eu queria trazer para a gente pensar um pouco essa dimensão da autonomia econômica, e aí eu fico à disposição também para depois irmos dialogando com as questões que surgirem. Obrigada. Elaine, eu que agradeço, nós que agradecemos, você traz reflexões importantes acerca desse tema, e eu até anotei alguns pontos aqui que me chamaram a atenção. A questão da necessidade de compartilhamento maior das atividades em casa, eu acho que isso é um ponto que afeta a todas as mulheres, né? Acho que a pandemia acabou trazendo uma evidência ainda maior para isso, a importância que a gente tem de compartilhar não só as ações de cuidados domésticos, mas também de cuidado com os filhos, cuidado com a família, que, como você disse, é algo natural das mulheres, mas que é importante que a gente tenha esse compartilhamento aí com os homens, com os parceiros, para que a gente possa, inclusive, desempenhar de uma forma ainda melhor os múltiplos papéis que a gente desenvolve na sociedade, né? Como mãe, como profissional, como mulher, como dona de casa. Então, enfim, esse é um ponto importante. Um outro ponto fundamental que eu também queria chamar a atenção e que eu concordo plenamente quando você diz que a autonomia econômica rompe ciclos de violência. Eu acho que esse é um ponto assim, crucial desse debate nosso, porque quando a gente está falando de autonomia econômica, a gente está falando de independência econômica, independência financeira, e isso tem tudo a ver com liberdade. E a liberdade é fundamental para que as mulheres, né, ao ter essa autonomia econômico-financeira, possam romper esses ciclos de violência. Então, queria frisar esse ponto que você trouxe, que eu acho importantíssimo. E, por fim,
Quando você diz que as mulheres estão no centro de sustentabilidade da vida, me fez lembrar do Prêmio Nobel da Paz, Mohamed Yunus, que não sei se vocês já leram um livro que chama O Banqueiro dos Pobres, do Graham Bank. Ele criou um sistema de microcrédito, ele se formou no Reino Unido, se eu não me engano, é indiano, e esse sistema de microcrédito na Índia, onde ele emprestava recurso com um juros baixíssimo, meio que a fundo perdido, mas ele foi percebendo, inclusive empiricamente, que era mais importante ele fazer essa atuação de microcrédito, sendo as receptoras do crédito as mulheres, do que os homens, porque essa questão do cuidado, da sustentabilidade da vida, as mulheres empregavam esse recurso de forma a trazer mais qualidade de vida para a família, para a população, do que quando o microcrédito tinha como destino os homens. Então, assim, aqui, sem fazer juízo de valor em relação às questões, é mesmo uma evidência empírica de um ganhador de Prêmio Nobel da Paz, de que como essa aplicação de recursos, principalmente quando a gente avalia famílias de mais baixa renda, ela pode ser muito profícua em termos de gerar resultado para a sociedade, quando a direção é para as mulheres, né? Então, só lembrando aqui, quando você me falou esse termo, as mulheres como centro da sustentabilidade da vida, me lembrou muito o Mohamed Yunus, Prêmio Nobel da Paz. Então, agradeço mais uma vez a participação e agora convido a ilustríssima senhora Eliane Aparecida Fernandes Souto Silva, presidente do Coletivo de Mulheres do Norte de Minas e coordenadora regional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, FETAENG, que disporá também de 20 minutos para a sua exposição. Por favor, Eliane. Boa tarde a todas. É uma satisfação para mim participar desse seminário, falar um pouco da economia. A Eliane Bezerra já muito bem, né, sobre a autonomia das mulheres, mas eu vou trazer um pouco, voltando mais um pouco para as mulheres do campo, as mulheres que estão nas comunidades rurais, né, que têm enfrentado esse desafio. E talvez para as mulheres do campo é mais difícil ainda, porque a gente vê que muitas comunidades a gente ainda tem muito um sistema conservador, né? De que existe um trabalho de homem e um trabalho de mulher, de que o trabalho do homem vale mais do que o da mulher, né? Então, a gente precisa superar essas autonomias e a gente sabe os desafios, essas diferenças, né? Superar essas diferenças e a gente sabe os desafios que existem para que a gente possa superar, né? A autonomia econômica das mulheres é essencial para que as mulheres garantam seu próprio sustento, né? E decida também sobre suas vidas, né? Sobre suas decisões. Quando uma mulher ela não tem autonomia econômica, financeira, ela não, às vezes não consegue decidir o que ela quer fazer, né? No campo, a gente vê muito isso, às vezes o homem quer fazer mais o serviço de homem, quer cuidar mais do curral, da cerca, e a mulher quer fazer outros investimentos, quer cuidar mais da casa e organizar outros tipos de produção, né? Então, é importante, né, a autonomia da mulher para que ela consiga fazer suas próprias escolhas, né, sobre os seus tempos, sobre os seus recursos, né, colocar em prática essas decisões, que muitas vezes sofrem, né, muita a resistência do homem, igual eu já tinha falado, né? A divisão sexual do trabalho, né, ela é muito importante, né, porque quando se divide, as mulheres conseguem ter mais tempo para atividade produtiva, né? E quando não se divide o trabalho do cuidado, o trabalho das casas, a mulher acaba que tendo dupla, tripla jornada de trabalho no campo, uma vez que lida com a questão da produção, né? E a gente tem visto muito que a produção das mulheres, o cuidado da casa, da família, dos filhos, o serviço de reprodução das mulheres, né? E eles se estendem também à produção nos quintais produtivos, na criação de pequenos animais, e que é feito ali em volta da casa, e esse serviço, essa produção é mais para o autoconsumo da família. E mesmo quando o que sobra é comercializado, gerando alguma renda, ele não é visto muito como uma renda, né? É visto como aquele trabalho que, futuramente, né,
a gente vê que foi colocado para nós que é uma obrigação da mulher cuidar da casa, do entorno da casa, né? Então, e um outro espaço de produção acaba sendo um espaço, né, do controle masculino, do controle dos homens, e que é visto como renda, né? Como que tudo que produz lá é para comercializar e para trazer renda para casa, e a mulher, que às vezes ela coloca muita renda dentro de casa, não é vista. E a gente tem uma experiência bacana quando as mulheres trabalharam com as cadernetas agroecológicas, onde elas vão anotando tudo que elas produzem e tudo que elas comercializam, que elas consomem, que elas doam. Quando vai ver, no final do mês, a renda delas, às vezes, é muito maior do que a do homem dentro da própria casa, né? Então, foi uma experiência muito, muito boa que a gente trabalhou em algumas comunidades, né? As mulheres começar a contabilizar o que elas fazem, o que elas produzem. Então, foi de extrema importância, porque, às vezes, a gente não consegue dar visibilidade ao trabalho da mulher. E com essa caderneta que elas começaram a anotar, a gente conseguiu dar uma visibilidade muito boa, né, ao trabalho das mulheres. Outra questão também, né, valorizando o trabalho da mulher, a mulher ela tem se organizado mais, né, em grupos de mulheres, e essas mulheres têm trabalhado muito a questão da produção das plantas medicinais, dos alimentos saudáveis, da agroecologia. E aí elas tentam buscar nesses plantas medicinais, nesses alimentos saudáveis, né, melhorar a saúde das famílias, tendo em vista a precária situação da saúde pública, né, que às vezes não tem uma boa qualidade. Então, as mulheres usam muito esses remédios naturais, né, aqui na região, e eu acredito que nas outras regiões também, a gente conhece algumas experiências, né, da Zona da Mata, de outras regiões, que as mulheres usam esses remédios naturais para melhorar a qualidade e a saúde das famílias, né. A gente acredita que somente com o exercício da plena igualdade de oportunidade entre homens e mulheres na vida e no trabalho, romperemos com a desigualdade, a pobreza e a exclusão das famílias que têm no trabalho das mulheres o seu sustento. Então, falar da autonomia econômica das mulheres só quando a gente conseguir superar essas desigualdades de trabalho entre homens e mulheres, a gente vai conseguir, né, tenha um sustento mais de qualidade. E também, a gente, para melhorar a autonomia das mulheres, a gente precisa garantir também políticas públicas para as mulheres no campo, que traz para elas condições de produzir, estrutura esse trabalho das mulheres para que elas consigam, né, superar, para que elas consigam produzir de uma qualidade melhor. A gente precisa garantir que essas mulheres tenham acesso ao crédito diferenciado para a produção de alimentos, né? E a gente já tem experiência de várias mulheres que conseguiram acessar algum tipo de crédito, que elas têm conseguido melhorar muito a produção. As mulheres também têm participado de feiras, né, agroecológicas, de feiras culturais na cidade delas, e agora com esse período de pandemia, né, tem dificultado muito a renda das mulheres, porque elas não têm conseguido comercializar a alimentação, os produtos que elas têm na roça, e que acaba ficando mais difícil. Algumas conseguem comercializar fazendo entregas, né, os pedidos pelo telefone, mas tem dificultado muito a renda dessas mulheres, e que elas têm passado muita dificuldade e, às vezes, sofrido até um tipo de violência por estar mais em casa, por os maridos também não conseguir sair para trabalhar no campo, né? Muitos trabalham fora e não conseguem sair, então isso tem dificultado a vida dessas mulheres, né? Então, a gente precisa de políticas públicas que garantam, né, a estabilidade dessas mulheres, um crédito diferenciado para as mulheres, investir na sua produção, melhorar os tipos de produção, né? A gente sabe que muitas regiões têm sérias dificuldades para produzir. Aqui no norte a gente tem a questão do enfrentamento às secas, que são prolongadas, né? E aí as mulheres ficam com dificuldade de produzir, então precisa garantir que elas tenham
esse acesso a essas políticas públicas para melhorar a produção. Outra coisa também é ter acesso a creches nas comunidades rurais para deixar seus filhos, para facilitar o trabalho dela, né? Há uma educação de boa qualidade, né, para as crianças, porque se as crianças começam a ter uma educação de boa qualidade, trazendo a questão do enfrentamento à violência e da autonomia das mulheres, essas crianças não vão crescer e ser homens que vão estar fazendo esse tipo de violência contra as mulheres. Eu acredito que a gente tem que chamar a educação para nossos debates, porque as escolas precisam trazer esse tema do trabalho de gênero, do trabalho das mulheres, né, do enfrentamento à violência e da autonomia das mulheres. Assim a gente vai ter só assim a gente vai conseguir atingir ter uma população mais conscientizada da valorização da mulher, né? Então, assim, alguns pontos que eu queria trazer, né? Quando a mulher ela tem autonomia financeira, ela consegue também autonomia na vida dela, né? De ter mais liberdade, de viver o que ela quer. A gente vê relatos de companheiras que têm dificuldade, às vezes até de estar na presença do marido, elas falam que o marido tira a liberdade delas, né? A família às vezes tira a liberdade delas, elas não conseguem ficar em liberdade com a presença deles, né? Então, é preciso que a gente trabalhe isso em todas as fases, com o pessoal já mais adulto, mas também com as crianças nas escolas. A gente tem realizado algumas atividades, tanto pela Comissão de Mulheres, tanto pelo Coletivo de Mulheres aqui do Norte de Minas, que a gente tem chamado a família para participar. Tendo em vista que a gente vê que não justifica a gente dialogar somente com as mulheres, se a família não participar, não vai mudar muita coisa, porque talvez a mulher chegue em casa e não consegue passar para eles aquilo que foi discutido, eles vão falar que isso é coisa de mulheres, né? Até quando vocês vão estar nas ruas reivindicando, né? A melhoria para as mulheres, lutando pelo enfrentamento, e a gente ouve isso. Eu respondi para o senhor lá em Bocaiúva, até quando tiver uma mulher sofrendo, nós vamos estar na luta defendendo as mulheres, né? Então, era um pouco disso que eu queria trazer, né? A autonomia das mulheres, a gente tem que trabalhar também a garantia de direito, né? A igualdade de direito dessas mulheres, né? A autonomia das mulheres para elas também participar das políticas partidárias, né? E a gente vê a dificuldade que é para as mulheres entrar com a política partidária, enquanto prefeitas, vereadoras, deputadas, elas sofrem muito com isso, não têm uma autonomia, às vezes tem a cota, mas não tem condições, não tem condições para trabalhar igual os homens, uma campanha para assumir igual os homens, e a gente fica muito feliz de ter nossas deputadas aí na Assembleia Legislativa, né? Esse mandato a gente tem representação nossa aí, de mulheres da cidade, de mulheres do campo, né? Da sociedade civil, e a gente fica muito feliz de ver que a gente tem avançado um pouco, mas que a gente precisa avançar, só assim, ocupando esses espaços políticos, que a gente vai conseguir trazer projetos, trazer trabalho para que as mulheres consigam sua autonomia econômica, sua autonomia na vida, né? E de ter uma vida em paz, uma vida feliz e de progredir sempre. Então, gente, era isso. Eu quero agradecer, né? E vamos continuar aí à disposição para as perguntas, para o debate, para o que as mulheres estiverem colocando e as outras pessoas também que estiverem participando. Eliane, muito obrigada. Nós agradecemos também reflexões importantíssimas, trazendo, inclusive, o cotidiano de quem vive no meio rural, das mulheres do meio rural. A gente sabe que existem uma série de diferenças em termos de contexto e de cotidiano, mas algumas questões são universais, né? E aí, quando você fala, por exemplo, da questão da violência doméstica, da violência contra a mulher, é algo inadmissível em qualquer contexto, né? Meio urbano, meio rural. Na verdade, a violência contra qualquer pessoa não pode ser tolerada, é importantíssimo, e aí é bacana esse movimento que a gente faz com os Sempre Vivas, de conscientização, de debate, mas também as ações públicas efetivas voltadas para
o combate à violência contra a mulher, e, mais uma vez, violência contra qualquer ser humano é algo que tem que ser inadmissível, a gente não pode tolerar de forma nenhuma. Um outro ponto... Um outro ponto importante da sua fala, eu achei muito interessante a questão da caderneta, né, onde as mulheres anotam, fazem o registro ali, a contabilidade mesmo, ou seja, isso é gestão, né, é uma forma simples, fácil de implementar, mas que é uma gestão daquela produção e de tudo que a mulher está gerando em termos de renda para a família. Isso é muito interessante, então, parabenizo por essa iniciativa, que eu tenho certeza que gera resultados muito positivos, né? Gostei muito, não conhecia. Um outro ponto fundamental, você citou a questão do crédito também, né, para as trabalhadoras rurais, para as mulheres do campo, que é importantíssimo, né? Quando a deputada Ana Paula menciona que o crédito para as mulheres, em geral, é mais caro, a gente vê que é algo que, mesmo pelas evidências empíricas, não fazem muito sentido, né? Se eu não me engano, no programa Minha Casa Minha Vida, acho que na faixa de renda mais baixa, o contrato só pode ser feito, assinado por uma mulher. Mas é interessante a gente ver, igual eu citei aqui o exemplo do Grameen Bank, do Mohamed Yunus, é importantíssimo que as mulheres também tenham acesso a crédito, porque o crédito ele possibilita potencializar os negócios, potencializar a renda. E, quando eu falo de negócios aqui, eu não estou falando de grandes empresários, mas do pequeno negócio, da empreendedora no meio urbano, da empreendedora no meio rural, que, inclusive, vai ser importantíssimo para essa questão da autonomia financeira da mulher. Então, como você colocou, eu também encorajo, defendo a participação das mulheres, não só nos negócios, e aí tanto, como eu disse, no meio urbano quanto no meio rural, que o agribusiness também é um negócio, independente do porte, seja um negócio pequeno, seja um negócio grande, seja um familiar, é um negócio importante, e isso traz autonomia também, pode trazer autonomia para as mulheres. Defendo a participação das mulheres também na política, né? Fico feliz da gente ter, nessa legislatura, se eu não me engano, a maior participação feminina na Assembleia de Minas, e isso, sem dúvida, que traz resultados importantes e positivos, não só no que tange à apresentação de legislação relacionada às prioridades das mulheres, mas, inclusive, na aplicação dos recursos públicos. Eu digo que, quando a gente tem as leis orçamentárias que tramitam pelo parlamento, é importante que a gente tenha mulheres participando da política, participando no parlamento, para que os recursos públicos que vêm dos pagadores de impostos e vêm de todos nós e de todas nós, inclusive das mulheres que também pagam impostos, devem ser aplicados nas prioridades que vão gerar resultado para toda a sociedade. E as prioridades das mulheres também precisam ser apontadas nesses orçamentos. Então, acho que, num ponto importante aí que você mencionou, que eu queria concluir, fundamental, é a questão das creches nas comunidades rurais. Isso é muito importante. Eu tenho trabalhado bastante com a educação, com foco na aprendizagem das crianças aqui na Assembleia Legislativa, e a gente tem muita visão da escola no meio urbano, mas realmente é fundamental que a gente tenha creches também no meio rural. Isso vai permitir que as mulheres também possam desempenhar esses múltiplos papéis, sem contar a questão da conscientização, da educação básica em si, da melhoria da qualidade de vida para todos, né? Então, mais uma vez, parabéns aí pelas iniciativas e agradecemos a toda a exposição. Bom, agora eu convido a ilustríssima senhora Laurana Silva Viana, administradora de empresas, pós-graduada em Economia Solidária e especialista em diversidade, que também disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Por favor, Laurana. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todas as colegas, né, que já expuseram questões muito importantes. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo hoje. Acredito que todo mundo que tem se interessado por esse painel tem um interesse genuíno, né, na melhoria do nosso ambiente social, econômico e legal para todas as mulheres. E quando eu digo para todas as mulheres, eu também incluo aqui as trans, né, aquelas que têm relações homoafetivas. Todas nós somos mulheres e merecemos respeito.
E quando a gente fala da questão de gênero, a gente também tem que ter um olhar apurado para as mulheres que não são reconhecidas como mulheres, seja na nossa legislação, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de contratação, no mercado formal de trabalho e tantas outras. Mas dou aqui a boa tarde a todas e todos. Vou tentar organizar minhas ideias para ser o mais breve possível e abrir, claro, espaço para as perguntas, que eu acho muito importante também. E agradeço aqui especialmente a deputada Ana Siqueira, que conheci há 2 anos e que foi uma mulher que me despertou muito e me ajudou muito a estudar mais o universo feminino, entender mais o universo feminino. Então, aproveito aqui para publicamente agradecê-la, não só por essa oportunidade, mas por ter me despertado para esse assunto, que até então eu tinha como um cenário longínquo, né? E hoje eu consigo ter uma percepção muito melhor sobre ele, investigar e estudar muito melhor sobre ele, por causa daquela nossa audiência pública lá há 2, 3 anos atrás. Então, quando eu fui chamada para esse painel hoje, né, eu me interessei muito porque falar de autonomia financeira ou autonomia econômica, como tem sido chamado no painel, ela não é só uma alternativa de uma fuga da violência doméstica, mas eu queria trazer aqui um outro olhar, que ela é muito importante também para evitar que a mulher chegue a uma situação de violência doméstica, ou de se sentir e ficar presa a um relacionamento abusivo. E por que eu digo sobre um relacionamento abusivo? Porque hoje, notadamente, todo mundo que costuma falar sobre violência doméstica se atém muito à relação homem-mulher numa relação de casal, né? Mas vamos lembrar que a violência doméstica, ela acontece em qualquer ambiente doméstico, independente da relação consanguínea ou afetiva que a mulher vítima mantém com aquele agressor ou com aquela agressora, né? Então, quando a gente fala de autonomia econômica e de violência doméstica, é preciso que a gente amplie um pouco, particularmente acredito nisso, né? Que é preciso que a gente amplie um pouco essa visão do que de fato é violência doméstica, né? A relação homem-mulher como casal e uma agressão física ou verbal nessa situação, claramente é muito importante, mas a gente tem que lembrar que além da agressão verbal, temos aí uma agressão psicológica que talvez traz até, em algumas situações, danos mais irremediáveis ainda, do que uma agressão física, né? Não estou aqui tentando contrapor uma outra, mas é importante que a gente pense sobre isso também. E aí, para tentar me ater aos pontos e agilizar para que as demais colegas respondam as perguntas que virão com certeza, falando de cenário, né, hoje a gente tem um momento de crise econômica mundial que veio com essa pandemia e, notadamente, a mulher é a mais afetada, principalmente por muitas vezes representarmos o elo econômico mais fraco de uma relação familiar e por acumular mais papéis do que o homem nesse ambiente, o que já foi, inclusive, falado pelas colegas Elaine e Eliane. E uma das consequências mais percebidas, né, nesse cenário é o crescimento de 45% nos casos de violência contra as mulheres dentro de casa, nesse momento, durante, né, pandemia. A população feminina ela já foi a mais afetada com demissões e reduções salariais, principalmente porque, como a deputada bem citou no início do painel, a base do trabalho feminino, além dos serviços domésticos, são as atividades comerciais e de serviço, que claramente foram as mais afetadas nesse período pandêmico, né? A gente tem uma representação muito pequena das mulheres no setor de indústria, que teve um fortalecimento em algumas situações até maior. Então, se os setores que elas ocupam são setores que foram mais afetados, claramente elas também serão mais afetadas pela demissão em massa e pelas reduções e suspensões dos contratos de trabalho. E aí, um outro detalhe importante em relação à empregabilidade feminina é que muitas empresas dão preferência à contratação de homens simplesmente pelo fato de que a mulher
ao engravidar, ao gestar uma vida, representa um custo para a empresa por ter que se afastar por licença maternidade. Eu digo que é cruel falar dessa forma, mas é a nossa realidade, isso tem que ser trazido à tona para essas discussões. Quando a mulher já está grávida, então, é praticamente impossível ela ser contratada por uma empresa. Podemos perguntar nas nossas relações aí, né, com os nossos amigos, nossos familiares, se conhece alguém que, estando desempregada e grávida, foi contratada por uma empresa. Se alguém disser que conhece alguém, olha, essa empresa tem que ser parabenizada, porque é muito raro isso acontecer. E se a mulher já é mãe, as empresas têm um receio muito grande em contratá-las também, porque socialmente é reconhecido o papel da mãe como aquela que acompanha a criança em qualquer situação, e não o pai. Então, se alguém se apresenta como mãe, automaticamente a empresa pensa em falhas ou faltas que ela vai ter para acompanhar o filho em uma atividade da escola ou ao médico, etc. E se alguém se apresenta como pai, essa mesma relação não passa pela cabeça das empresas, né? Quando eu digo das empresas, lógico, das pessoas que comandam essas empresas. E diante de todo esse cenário, e com a alta dessa taxa de desemprego, principalmente as mulheres têm buscado como alternativa de renda o trabalho informal, sem vínculo formal com as empresas que as empregam, ou seja, as empregam sem carteira assinada, somente um contrato verbal, muitas vezes, ou então elas têm uma alternativa de trabalhar por conta própria, desenvolvem ali uma atividade, seja no âmbito rural ou no âmbito urbano, para tentar complementar a renda familiar, ou às vezes são determinadas como chefes de família, né? Vamos lembrar aí das mães solo, né? Que precisam desempenhar esse papel também. E uma parcela dessas mulheres ainda busca uma formalização quando trabalham conta própria, principalmente com a facilidade, né? Vamos lembrar aí das microempreendedoras individuais, que é uma forma simplificada, rápida de se ter uma empresa formalizada, mas a maior parte delas ainda vive na informalidade e, enquanto informais, elas não têm nenhum tipo de garantia de rede de segurança, principalmente se a gente falar do cenário, né, dos benefícios previdenciários. Então, falando dessas pessoas que buscam empreender por conta própria, a gente está falando do empreendedorismo feminino, que é o que eu venho aqui trazer como um a mais nessa nossa conversa de autonomia econômica. Porque muitas vezes a gente vê autonomia econômico-financeira muito ligada ao emprego. E esquecemos, às vezes, de notar que isso também está ligado ao trabalho por conta própria, às donas à frente de um empreendimento, e é preciso ter um olhar apurado para elas também. E aí, alguns dados que eu trago aqui são da GEM, que é uma pesquisa de empreendedorismo. A última que a gente tem veiculada é de 2019, mas que traz dados bem recentes e que não tiveram tanta mudança assim nesse período pandêmico. Em 2019, para vocês terem noção, os homens se mostraram mais ativos, né, em relação a negócios que já estão consolidados. E a taxa de empreendedoras, né, neste mercado de empresas consolidadas, foi cerca de 4,5% menor do que homens. Quando a gente fala de negócios em estágio inicial, a gente fala que homens e mulheres estão praticamente com uma taxa equivalente. Mas quando a gente fala de negócios já consolidados, isso muda totalmente de figura. A gente tem homens mais à frente de negócios consolidados do que mulheres. E aí a nossa pergunta é, o porquê que isso acontece? E aí a gente pode trazer aqui como 2 tipos de motivação para que isso aconteça. Primeiro, considerar que a motivação da maioria das mulheres no passado recente, e principalmente nesse momento de pandemia, foi empreender por necessidade, ou seja, a necessidade de complementar ou de ser o esteio familiar naquele momento, de ter a renda principal naquele momento. Então, nesse caso, aparentemente, parte das mulheres busca o empreendedorismo, né, como um bico em momentos de piora da renda familiar, o que aconteceu com a pandemia, mas depois, quando há uma melhora da renda familiar, ela costuma abandonar essa atividade empreendedora.
E aí, é nesse ponto que a gente tem que atuar, porque não é só no momento de piora que ela precisa se dedicar a isso. Ela precisa entender essa atividade empreendedora como algo mais estável, mais longínquo, mais em longo prazo. Afinal, não dá para ficar indo e voltando sempre que há uma piora ou melhora, né? É preciso consolidar essas mulheres à frente desses negócios. E outro aspecto relevante que a gente pode falar aqui é em relação a aspectos socioculturais, com maior envolvimento das mulheres em obrigações do lar, como já foi amplamente trazido aqui pelas colegas, né? E aí, falando um pouquinho da importância dessa autonomia econômica, é importante trazer que ela é o pilar principal e concreto que permite que a mulher, de fato, assuma o controle da sua vida e, com isso, possa tomar decisões que mudem, de fato, o rumo das suas vidas, dando o poder de agir de acordo com as suas escolhas. Essa autonomia financeira ou econômica, ela tem sido vista como uma forma de enfrentamento à violência doméstica, como eu disse, o que também é verdade, mas a gente precisa entender que ela também pode ser um fortalecimento, um pilar importante para evitar que a mulher entre em uma situação de um relacionamento abusivo, de uma violência doméstica. Porque quando ela tem essa autonomia financeira, ela tem acesso a pessoas, ela tem acesso a situações que são uma rede de segurança para ela, né? Então, a autonomia financeira, ela deve ser mais um pilar dessa rede de segurança que possibilita a mulher saídas para qualquer situação física, verbal, moral, que ela venha a sofrer em qualquer lugar na nossa sociedade, seja dentro da família, no ambiente de trabalho, na sua rede de amizades, enfim. Essa autonomia econômica, ela vai dar à mulher a oportunidade de escolhas, algo que é tirado de quem tem uma relação de dependência com alguém. Por isso, a dependência econômica está tão atrelado à dependência numa situação de violência, né? Comumente, nas nossas relações familiares, quando uma mulher que foi agredida retorna para aquela relação de abuso, a gente tem expressões chulas, que eu não vou citar aqui, mas que detonam a imagem da mulher como alguém que volta para uma relação abusiva e a gente não consegue entender por quê, né? E aí muitos de nós e muitas de nós acabam qualificando aquela mulher com palavras de baixo calão, mas esquecemos de ter um olhar de que, às vezes, a mulher não tem outra alternativa, porque, por exemplo, tem um filho, precisa manter esse filho e não tem de onde tirar o seu sustento. E aí ela se submete àquela relação de abusiva para que ela possa também. E aí, falando um pouquinho de soluções para tentarmos avançar nas discussões, é importante a gente informar, né, que a gente cria espaços, é importante, né, aliás, criar espaços de estímulo à formalização, melhorar o ambiente legal, principalmente dos municípios, para estimular essa formalização, principalmente nas comunidades de baixa renda e zonas rurais, que claramente foram as mais afetadas pela pandemia. Outro ponto importante é termos programas de educação financeira, especialmente voltados às mulheres de baixa renda, para que elas aprendam a guardar e investir dinheiro, né? Muitas vezes, existe alguns ditados que dizem que a renda da mulher é da família, mas ela precisa entender que ela precisa de uma renda particular também para situações de emergência, quer seja relacionada à sua família, à sua saúde, né? Ou a questões particulares, e ela precisa guardar e investir para que ela possa sair de uma situação de dependência econômica também. Capacitar as mulheres é muito importante, não só em relação aos aspectos técnicos de uma atividade econômica, ou seja, não é só ensiná-las a fazer um bordado, mas é ensiná-las a fazer gestão de uma empresa, de um negócio que trabalha com bordados, por exemplo, né? Então, fazer a gestão do negócio é tão ou mais importante do que saber fazer o bordado. É importante investir nisso. E quando eu falo dessa importância, não sou só eu que estou dizendo isso, né? Nessa mesma pesquisa que eu citei, que é do GEM 2019, foi consultada a população para saber que tipo de ações poderiam ser feitas para estimular o empreendedorismo feminino.
E as respostas foram por meio de cursos especificamente para mulheres, organização de grupos de mulheres e palestras específicas para mulheres, onde se entenda qual é a necessidade da mulher e atue de forma direta em propor soluções e alternativas para aquelas necessidades da mulher, que muitas vezes, sim, são diferentes dos homens à frente de um negócio, por exemplo. E aí, para encerrar minha fala, eu gostaria muito de deixar aqui registrado o quinto objetivo do desenvolvimento sustentável, né, da ODS, da Organização das Nações Unidas para 2030, que fala que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E o incentivo ao empreendedorismo feminino pode ser, sim, um dos meios para atingir esse objetivo, até porque a ONU orienta lá no item 5, se não estou enganada, que realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos é muito importante, bem como acesso à propriedade, controle sobre a terra e outras formas de propriedade, óbvio, serviços financeiros, herança, recursos naturais, claro, obedecendo à legislação nacional. Então, quando a deputada Ana, né, cita que as mulheres têm acesso ao empréstimo com juros e condições diferentes dos homens, diferentes num sentido negativo, esse dado é um dado que impacta muito. E não é só que o empréstimo para ela custe mais caro, o acesso ao empréstimo para uma mulher é sim, no Brasil hoje, mais difícil do que para o homem. E se a gente quer incentivar o empreendedorismo feminino, a gente precisa olhar para o crédito, como bem trouxe a colega Eliane Souto, e a gente precisa sim criar mecanismos para que esse crédito seja mais facilitado e mais barato do que para outras pessoas, né? Dada todas as condições que ela tem, que já são desfavoráveis por si só. E aí é preciso garantir que os efeitos de qualquer legislação, de qualquer política pública que venha a surgir para ajudar essas mulheres, precisem ser colocadas em prática, para que a gente garanta que ela tenha uma aplicabilidade real no dia a dia dessas mulheres. Eu agradeço aqui a participação e volto a palavra para a deputada. Muito obrigada. Laurana, eu que agradeço, nós agradecemos. Já tinha gostado de você, porque somos quase xarás, e agora vi que a gente compartilha também a profissão, também sou economista, então é muito bacana. Alguns pontos da sua fala aqui também me chamaram muita atenção, são reflexões importantíssimas. A primeira, quando você fala da questão das mulheres gestantes e mães, e o acesso ao mercado de trabalho, e como muitas vezes há uma dificuldade das empresas em contratarem essas mulheres, até por causa de uma questão de custo, devido à licença maternidade, esse é um problema real, ele existe de fato, e eu vejo, e aí eu vi que no final você propõe soluções, o que eu gostei bastante também, né, além de problematizar, mas a gente buscar trazer soluções para os problemas. Eu vejo como uma possível solução para isso que a gente tenha, de fato, mais mulheres nas posições de chefia. Né? Acho que isso é um resultado que geraria uma diminuição dessa questão em relação à contratação de mulheres. Né? No momento que a gente tem mulheres em posição de chefia nas empresas privadas, no poder público, na política, nos negócios, acho que a compreensão dessa questão toda ela ocorre de uma forma diferente. E aí, quando a gente fala disso, né, pensando aqui, refletindo sobre as questões que você colocou, eu me lembro da Cristina Junqueira, que é cofundadora do Nubank, que é uma fintech, né, todo mundo conhece, né? O Nubank é o cartão de crédito roxinho. Por que eu estou falando dela? Porque ela é cofundadora dessa fintech e ela fez uma capa histórica da Forbes, onde ela
saiu na capa da Forbes como uma das mulheres mais influentes nos negócios, com 40 semanas de gestação. Então, assim, na época foi uma capa super comentada, e eu acho que isso é importante, né, a gente mostrar as mulheres no espaço de chefia e a realidade da mulher como gestante, como mãe. Então, me fez lembrar essa capa da Forbes, da Cristina Junqueira, como uma das mulheres mais influentes nos negócios. E um outro ponto fundamental que você mencionou, que eu concordo plenamente, é a questão do empreendedorismo feminino. A gente já vê que as mulheres, de forma natural e espontânea, têm migrado mesmo para essa questão do empreendedorismo, seja pelos múltiplos papéis, né, que a gente desempenha, seja pelas dificuldades também que a gente veio, né, enfrentando durante a pandemia, mas as mulheres elas acabam indo, às vezes, para esse mercado informal, mas que, ao mesmo tempo, a gente também não pode ver como uma questão totalmente negativa, porque o empreendedorismo é através, assim, as grandes empresas, as grandes startups que a gente conhece, elas surgiram do empreendedorismo. E isso gera renda, isso gera emprego. Então, é importante que a gente incentive a formalização, que isso ocorra, e que incentivemos também o empreendedorismo feminino, que é fundamental. E, para isso, um outro ponto que você colocou, que eu faço questão de frisar, a capacitação das mulheres em gestão é importantíssima. Né? Infelizmente, a gente vê que, muitas vezes, os homens têm mais acesso a esses conhecimentos de gestão, melhoria de processos, gerenciamento de projetos, matemática financeira, e é importante que as mulheres, independente da área de atuação, também tenham acesso a conteúdos de gestão, porque isso potencializa a capacidade de geração de renda, de sucesso nos negócios. Então, queria mencionar esses pontos. Mais uma vez, agradeço a participação. E, agora, primeiro, agradecer também a participação de todas, que eu acho que foram exposições assim, riquíssimas, contribuíram bastante para o debate. E agora a gente vai exibir o vídeo da presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, a Luísa Trajano, que foi convidada pela comissão organizadora para participar do painel, mas, por questões de incompatibilidade de agenda, ela não pôde participar, mas nos enviou aqui uma saudação por vídeo. Esse mês é o Dia da Mulher. Quanta gente me pede para falar do Dia da Mulher. Como que esse mês, essa data é tão celebrada. Mas eu quero dizer que hoje foram várias conquistas que conseguimos. Eu quero dizer que nós, mulheres, não somos contra os homens. Nós somos a favor das mulheres. Ainda a gente tem muitas coisas para conseguir. Eu costumo dizer que eu tenho uma neta de 14 e uma de 5 anos. A de 14 vai até entender toda essa minha luta pela igualdade de classes. Mas a de 5 anos vai falar, não entendi por que a minha avó lutava tanto. Porque, se Deus quiser, na época dela, as mulheres estão ganhando iguais, as mulheres estão tendo cargos e estão se juntando aos homens para fazer um Brasil melhor. Mas, nesse momento, eu quero lembrar todas as mulheres que, como eu, são executivos, para lembrar da mulher operária, que sai às 5 horas da manhã, volta em casa às 10, ainda tem todo o serviço de casa e não tem condição de deixar teu filho depois de uma certa hora em lugares bons. Então, vamos trabalhar a igualdade social, vamos trabalhar aquela que trabalha conosco e todas mais, para que todos nós tenhamos uma vida mais digna. A mulher sabe fazer isso. Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres e que a gente, feliz mês das mulheres, a gente possamos, através do nosso feminino, acolher e proteger e modificar esse país juntamente com os homens. Feliz março para todos nós. Muita saúde e juntos vamos lutar pela vacina. Eu gostaria aqui de registrar também a presença, agora presencialmente, né? Desculpem o pleonasmo, da deputada Ana Paula Siqueira, presidente da Comissão de Mulheres. A gente caminha, então, agora para o encerramento desse nosso painel, até para poder cumprir a programação, mas respondendo às perguntas que nos foram enviadas aqui de forma remota.
Eu queria só mencionar que, ao final do painel anterior, que foi o de enfrentamento à violência, a gente recebeu a mensagem da Antônia Teixeira. Ela se colocou à disposição para participar do evento das mulheres, ela ajuda mulheres vítimas de violência desde 2013 e deixou o seu contato. Nós anotamos o contato e a comissão organizadora do evento fará contato com a Antônia Teixeira. Então, só porque não foi possível, né, foi bem no finalzinho do primeiro painel, então a gente está reforçando aqui esse contato da Antônia e parabenizando pelo trabalho que ela faz. E aqui no nosso painel 2, então, a gente recebeu algumas manifestações. A primeira delas é da Gianete Assad Maziero, de Belo Horizonte. Boa tarde, escrevo apenas para registrar a riqueza do Sempre Vivas Online. Valeu demais o trabalho de todas na organização. Parabéns também às integrantes da equipe da Assembleia, que tão bem colaboraram na organização e realização do evento. Parabéns à deputada Ana Paula por sua eleição para presidir a Comissão da Mulher. Estamos juntas. Parabéns também a Andréa de Jesus pela eleição para presidir a Comissão dos Direitos Humanos e a vice-presidência da Comissão da Mulher. Vamos juntas, abraços a todas. Então, essa é a mensagem da Gianete. A segunda manifestação que a gente recebeu foi uma pergunta para a Elaine Bezerra. É uma pergunta da Milene Teixeira, de Vespasiano. Elaine, ela pergunta: concordo com a fala da doutora Elaine, diante desse cenário pandêmico, vendo as mulheres se desdobrarem para dar conta de múltiplas tarefas e sendo bem redundante, inúmeras e inacabáveis funções, quais as marcas que isso deixará futuramente nessas mulheres? E temos uma outra pergunta, mas eu gostaria, se a Elaine puder responder a essa pergunta da Milene Teixeira. Por favor, Elaine. Obrigada pela pergunta. A gente ainda está, digamos assim, é tudo muito recente, né, para a gente apontar cenários muito futuros assim, mas provavelmente uma consequência de imediato é saúde das mulheres, da saúde mental, né, de alguns outros adoecimentos pela intensificação da pandemia, né? Então, a gente fala assim, inclusive, que a gente está vivendo, por exemplo, uma pandemia de bursite, coisas ligadas a esse, né, aumento do trabalho remoto e a pressão cotidiana, né, e a sobrecarga. Mas acho que uma coisa também que mais para frente a gente vai sentir é esse que a gente já vem sentindo, na verdade, mas eu acho que vai piorar o rebaixamento das condições de trabalho do povo, né, de forma geral. Se a gente já vinha, né, depois das reformas, e principalmente da reforma trabalhista, né, que nos retirou uma série de direitos, que mexeu muito na questão da jornada de trabalho e nos direitos que a gente tem acesso, né, quando a gente está, né, exercendo um trabalho remunerado, formal, coisa assim, isso vai piorar o rebaixamento e a precariedade, com certeza, das condições de trabalho das pessoas. Assim. É claro que é muito genérico isso, né? E principalmente das mulheres, assim. Mas acho que a gente pode ir acompanhando isso, que com certeza vão sair mais pesquisas futuramente que vai tentar abordar essa questão. Mas, de primeiro, o acometimento na saúde das mulheres é um deles, e essa coisa do aumento da violência, né? Violência psicológica, violência simbólica, violência física, né? Então, esses são, infelizmente, consequências imediatas. Obrigada, Elaine. A gente tem mais uma pergunta, é uma pergunta da Kátia Bordoni, de Contagem, e ela direcionou essa pergunta para mim. Considerando o poder da mulher de ser empreendedora e sua visão holística, entendo que seja uma linha de ação a identificação das potencialidades dos territórios e, nesse contexto, proliferação de cursos de capacitação, de incentivo às cooperativas de trabalho e de linhas de crédito diferenciadas para as mulheres, contribuindo para a quebra do ciclo de violência. Porém, esse é um trabalho de união de esforços e esbarramos em vaidades políticas, o que talvez seja o maior impasse. Gostaria que fosse comentado.
Bom, Kátia, excelente a sua pergunta e eu fico muito satisfeita de ver hoje o Sempre Vivas como um exemplo justamente da união de esforços de parlamentares que têm visões diferentes de vários assuntos, mas que, no que tange a questão da mulher, do combate à violência contra a mulher, da melhoria e da autonomia financeira da mulher, da questão da importância de defendermos os direitos da mulher no que tange ao acesso à saúde, naquelas questões específicas da mulher, como a gente tem questão do câncer de mama, câncer de colo de útero. Então, assim, fico muito feliz e muito satisfeita de mostrar que o Sempre Vivas é uma concretização dessa união de mulheres, de parlamentares e da sociedade que, mesmo com visões diferentes, entendem que é importante nós atuarmos de forma conjunta em assuntos onde a gente tem congruência e que são tão relevantes não só para as mulheres, mas para a sociedade como um todo. E, quando você coloca aqui a necessidade de ter linhas de créditos, incentivo à cooperativa do trabalho, proliferação de cursos de capacitação, acho que a gente já discorreu sobre, de fato, a importância da gente ter mesmo capacitação para as mulheres em relação à questão da gestão, da economia, da matemática financeira, que tudo isso potencializa a capacidade de geração de renda, são conhecimentos importantes, sim, do crédito, do acesso ao crédito para as mulheres. E aí eu vou dizer que até uma visão menos romântica do acesso ao crédito para as mulheres e mais empírica, porque, se a gente for avaliar, acredito que os dados demonstram, como eu disse, a gente tem algumas evidências do Mohamed Yunus lá na Índia, mas a gente pode até buscar, talvez, outros estudos que demonstrem isso, mas eu acredito que a questão da inadimplência pelas mulheres no que tange ao recebimento de crédito, microcrédito, deve ser muito menor do que quando esses tomadores de créditos são homens. Então, mais uma vez, é importante, sim, que a gente tenha uma visão diferenciada, mas porque, empiricamente, mesmo para as instituições que fornecem esses créditos, é importante que haja um incentivo para quem tem uma redução de inadimplência. Tudo isso deve ser analisado, né? E é importante, sim, que as mulheres acessem esses créditos para poder potencializar os seus negócios, claro que com a devida capacidade de pagamento, porque e aí entra a capacitação de gestão em matemática financeira, porque, obviamente, que a questão do crédito e de empréstimos é algo que potencializa os negócios, mas é importante que a mulher, o homem, quem seja o tomador do empréstimo, tenha uma capacidade de pagamento, né, que aquele nível de pagamento seja de, no máximo, até 30% da renda, para não impedir que isso vire uma bola de neve, onde a pessoa, às vezes, se vê refém daquela situação de dívidas. Então, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de acesso ao crédito, que potencializa negócios com capacidade de pagamento para essas mulheres. Então, enfim, passando aqui por vários dos pontos que você mencionou, comentando, né, algum desses pontos, Kátia, mas quero enfatizar que aqui a gente tem um exemplo concreto no Sempre Vivas de várias pessoas se juntando em prol de um assunto que é tão importante, mais uma vez, não só para as mulheres, mas para a sociedade como um todo. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos. Eu queria agradecer as nossas expositoras. Foram informações riquíssimas que contribuem bastante para o debate, para as diversas visões. Que contribuem para os debates e para as diversas visões. E a gente vai agora, então, encerrar os trabalhos. Eu até gostaria de ouvir mais, mas, infelizmente, também a gente tem que cumprir com essa questão da nossa programação. E, antes de tecer os comentários finais aqui rapidamente, eu queria passar a palavra à presidente da Comissão de Mulheres, a deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, deputada Laura. Eu quero, antes da finalização desse painel, agradecer muito a participação de todas as expositoras. Nós conseguimos perceber nesse painel aqui uma diversidade de visões, né, sobre a lógica da autonomia financeira
das mulheres, muitos relatos, a percepção muito importante para a Assembleia Legislativa de Minas, que é o olhar sobre a mulher do campo, né? Nós não podemos, um Estado com dimensões tão grandes como a nossa, o Estado de Minas Gerais, onde nós temos uma população rural bastante consistente, nós não podemos nos esquecer e precisamos trabalhar de forma que o potencial também dessas mulheres do campo possa ser explorado e que elas possam ter também todas as condições para desenvolver o seu trabalho, ter o seu reconhecimento e o fortalecimento também da atuação da diversidade das mulheres. Eu queria destacar aqui também a participação da Laurana, né? Laurana, eu esperei aqui atentamente a sua participação. A Laurana, como ela bem colocou no início da fala dela, ela participou conosco aqui em 2019 de uma audiência pública na Comissão de Direito das Mulheres, e nós discutimos esses aspectos da autonomia financeira. De lá para cá, Laurana, nós fizemos vários debates com essa temática, interiorizamos, inclusive, essa discussão com mulheres empreendedoras do Vale do Aço, na região do sul de Minas, aqui na região de Belo Horizonte, na região metropolitana, e chegamos, Laurana, a elaborar o projeto de lei que criou o Banco de Empregos para as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Você é uma pessoa que foi fundamental na construção desse projeto que hoje se tornou lei aqui no Estado. Então, de público também, eu quero aqui agradecer a oportunidade daquele nosso encontro em 2019 e reafirmar que esse é o ponto alto do nosso trabalho aqui na Assembleia. Uma escuta apurada, atenta às realidades, às necessidades, com pessoas que vivem as mais diversas realidades, para que possamos, de fato, trazer as proposições que vão de encontro à necessidade da nossa população. Então, vocês perceberam aí a riqueza dos estudos que ela tem, e o nosso trabalho hoje aqui no seminário, com todas as nossas mesas que estão postas, vamos ter daqui a pouquinho a mesa da saúde, o nosso intuito é dar luz à realidade das mulheres nas mais diversas temáticas, mas, sobretudo, pensar com o olhar da Casa Legislativa, a casa que elabora legislações, melhora as legislações que já existem e fiscaliza o governo para que a política pública chegue, de fato, na ponta, melhorando a vida de cada uma das mineiras e de cada um dos mineiros. Então, quero muito agradecer a participação de toda a mesa, de todas e todos que nos acompanham através dos canais da TV Assembleia. Agradecer também a deputada Laura Serrano, que brilhantemente conduziu esse painel e que também compõe conosco a comissão, viu, Laura? Convidada aí para estar sempre presente com a gente. E assim nós vamos construindo, né, cada vez mais um futuro de oportunidades aí para as nossas mulheres. Obrigada, Ana. E para concluir, eu queria só trazer novamente alguns dados importantes. Muitos deles a gente já passou por eles, as nossas expositoras, inclusive, trouxeram alguns deles, mas eu faço questão de encerrar esse painel para mostrar que o que a gente traz aqui de reflexão é baseado em evidência, é baseado no que ocorre de fato, né? Contra fatos e dados não há argumentos. Então, acho importante a gente concluir com essas informações. A PNAD contínua, ela traz a informação de que 7 milhões de mulheres deixaram o mercado de trabalho na segunda quinzena de março, logo no começo da pandemia, em 2020. 7 milhões de mulheres. No emprego formal, enquanto 230,2 mil vagas foram ocupadas por homens em 2020, as mulheres perderam 87,6 mil postos criados no mesmo período. Esse dado é do CAGED. O percentual de mulheres que estava trabalhando foi de 45,8% no terceiro trimestre de 2020, o nível mais baixo desde 1990, quando a taxa ficou em 44,2%. Esse é o dado do IPEA, que fala que a gente está com a participação das mulheres, a menor participação em 30 anos.
As atividades que geralmente são ocupadas por mulheres foram as mais afetadas na pandemia. Serviços domésticos e comércio, por exemplo, dado do IBGE. Em alojamento e alimentação, categoria que 58,3% dos profissionais são mulheres, a queda foi de 51%, dado do IPEA. Em educação, saúde e serviços sociais, a queda foi de 33,4%, sendo as mulheres 76,4% dos profissionais das áreas de educação, saúde e serviços sociais, dado do IPEA. 57% das mulheres que passaram a trabalhar remotamente disseram ter acumulado a maior parte dos cuidados domésticos. Pesquisa da Datafolha. Esse percentual é muito menor quando a gente avalia o percentual dos homens. 50% das mulheres se responsabilizou pelo cuidado de outra pessoa ou ofereceu algum tipo de apoio, seja um familiar, 80,6% das mulheres, um amigo, 24%, ou um vizinho, 11%, durante a pandemia da Covid-19, dados do Datafolha. E aqui um dado que eu acho importantíssimo e que merece também a nossa reflexão. Dado do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas, agora de 2020, a suspensão das aulas nas escolas também impacta diretamente. Entre as mulheres com filhos de até 10 anos, ou seja, filhos que estão na idade ali da educação básica, principalmente anos iniciais do fundamental, a parcela que estava trabalhando caiu 7,8 pontos percentuais. Quase 8 pontos percentuais de redução das mulheres trabalhando, dessas mulheres que têm filhos até 10 anos de idade. Caiu de 58,2% para 50,4%. E aí, se a gente for avaliar os dados do IPEA, para os homens com filhos com até 10 anos de idade, esse percentual de redução na participação do trabalho é muito menor. Ou seja, a gente vê aí, novamente, um outro espectro importante dessa questão da pandemia e de como o fechamento das escolas também trouxe um impacto na vida das crianças e na vida das mulheres, na vida das mães. Então, é isso. Quero, mais uma vez, agradecer a exposição de todas as nossas especialistas, né, que trouxeram reflexões importantíssimas. Aproveito para passar, então, a condução dos trabalhos para a deputada Ana Paula Siqueira, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que vai mediar o próximo painel desse seminário. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais manifesta seus agradecimentos às convidadas e a todos que acompanharam a transmissão do painel 2, Autonomia Econômica, pelo portal e pela TV Assembleia. Muito obrigada.